Tá sabendo? 5 mudanças importantes com a nova medida provisória e como que isso vai impactar o seu bolso. Não vou ficar enrolando, roda a vinheta e a gente começa. Velotax, soluções financeiras para você. Para você que não me conhece, eu sou o Vitor Savioli, cofundador do Velotax, o aplicativo que resolve todos os seus impostos e te ajuda com soluções financeiras. Vamos lá então. Ontem à noite, o governo publicou a medida provisória 1303, mudando aí grande parte dos impostos das pessoas físicas. Praticamente todos os quesitos tiveram algum tipo de alteração, tiveram coisas que reduziram, coisas que aumentaram. Nesse vídeo a gente vai passar pelos pontos principais que você tem que se atentar se você ainda não começou a investir e se você já investe, para você ficar ligado para não fazer conta errada, não calcular errado, que você pode cair na malha fina. Isso é muito importante porque mesmo se você tem prejuízo, principalmente investindo em bolsa de valores, se você declara errado, você cai na malha fina. Então, começando. Primeiro ponto aqui, eu tô com um resuminho aqui, é a tributação das aplicações financeiras. Quais são elas? Todas, tá? Estamos falando aqui principalmente de investimentos em renda fixa tradicionais, que são CDBs, Tesouro Direto, todas as aplicações de renda fixa que já tinha algum tipo de imposto antes. Como que era este imposto até então? Você tinha uma faixa regressiva, que ela ia reduzindo. Essa faixa de imposto começava em 22,5% e ela caía para 15%. Como será agora após a aprovação aí da MP? Caso ela seja aprovada, esse é um ponto importante que eu esqueci de falar, ainda vai ter aprovação no Congresso, no Senado, pode ser que isso não venha a se concretizar, mas tudo indica que vai acabar passando. Como que será a nova alíquota das aplicações financeiras? Vai ser uma alíquota só, um percentual só, 17,5% de imposto. Não importa muito o prazo do seu investimento. Uma coisa importante aqui, na prática, se você vender ali o seu investimento depois de 2 anos, se você, por exemplo, investir aí em uma renda fixa, lucrei R$100. Antes você ia pagar 15% de imposto, agora você vai pagar 17,5%. Tá? Ao contrário do que as pessoas estão fazendo conta rápida e estão se confundindo, este não é um aumento só de 2,5%. Tá? Esse é um aumento aí de aproximadamente 17% de impostos, então tem um poder arrecadatório grande. Se isso for para frente e passar, isso vai começar a valer a partir do ano de 2026. Segundo ponto importante que muita gente aí tem comentado são também os títulos de renda fixa, mas aqueles que eram isentos anteriormente. Quais são eles? LCIs, LCAs, debêntures incentivadas, CRIs, CRAs. O que quer dizer essa sopa de letrinha? Eram títulos de renda fixa específicos, ou seja, investimentos que você faz tradicionais, mas ele tinha uma função específica que era ou estimular ali o setor imobiliário de construção civil ou estimular o agronegócio. Esses títulos foram criados para isso e como forma de estímulo, eles eram isentos de imposto de renda. Então, quando você ia investir lá na sua corretora ou no seu banco, você poderia, por exemplo, investir em um CDB, que você ia pagar ali depois de 2 anos 15% de imposto, ou investir em uma outra aplicação, como por exemplo uma LCA ou uma LCI, que você ia pagar 0 de imposto. Quais das duas você ia investir? Tempo! Você ia investir no título isento, certo? Então, esses tipos de aplicações ficaram muito famosas por bastante tempo para estimular a economia desses dois setores. E agora eles não serão mais isentos, eles terão uma alíquota de 5% de imposto de renda sobre os rendimentos. É relativamente uma boa notícia porque ele não vai ser algo como o restante que vai ser cobrado ali 17,5%. Ele vai ser cobrado 5%. Então acho que a ideia aqui também é não desestimular essas aplicações. Na margem aí elas ainda são bem vantajosas em comparação a outras aplicações, beleza? Quando
Quando que isso começa a valer? Sendo aprovado, começa a valer para as emissões a partir de 2026. Ou seja, se você vai investir, por exemplo, num título de um banco que ele emitiu esse título, né? Ele colocou isso a mercado a partir de 2026, a regra nova vai cobrar 5% de imposto. Às vezes tem corretoras, por exemplo, que elas vendem aí títulos no mercado secundário. O que é isso? É como se fosse um carro. Você pode comprar o carro zero, direto da concessionária ali, nunca ninguém andou nele, ou você pode ir nas outras concessionárias que vendem carros usados ou seminovos e comprar esse carro usado. Caso você vá comprar este título, mesmo que depois de 2026, como se fosse na concessionária aí de carros usados, os títulos antigos que foram emitidos antes de 2025 e inclusive 2025, eles vão continuar sendo isentos, beleza? Então, isso vale para novas emissões a partir aí de 2026. Terceiro ponto aqui bem importante são os juros sobre capital próprio. O que é isso? Basicamente são os dividendos que as empresas pagam, tá? Tô resumindo aqui, porque no Brasil a gente tem uma legislação específica. O juro sobre capital próprio, ele é como se fosse o primo do dividendo. Qual que é a grande diferença? É que o juro sobre capital próprio, ele antes tinha uma tributação e os dividendos são isentos. E os juros sobre capital próprio têm uma função que é reduzir ali o lucro líquido das empresas para que elas paguem menos impostos na parte corporativa ali mesmo. Eles já eram tributados, a alíquota era de 15%, então se uma empresa fosse pagar ali R$100 mil de juros sobre capital próprio para os acionistas, ela já recolhia 15% disso na fonte e já mandava direto para o governo. Agora isso vai subir e vai para 20%. Beleza? Subiu aí bastante essa alíquota aqui. Então, se você é investidor de empresas da Bolsa de Valores, que são boas pagadoras de dividendos, aqui você será impactado sim, tá? Provavelmente aí, não acompanhei o mercado hoje, mas as empresas que acabam utilizando desse artifício, elas devem estar em queda. Pelo menos é isso que eu acho, mas eu não acompanho o mercado. Posso estar errado também. Quando que isso começa a valer? Agora, tá? A partir da publicação da MP, então isso já está valendo no momento que a gente grava este vídeo. Quarto ponto, aqui em relação ao setor financeiro sobre as fintechs. O que acontecia? As fintechs, elas pagavam ali uma alíquota de contribuição social reduzida. Por quê? Porque as fintechs são empresas novas, empresas aí que estão fomentando inovação, são empresas jovens que estão em crescimento, então a ideia de um imposto mais baixo, né, de uma contribuição social aqui mais baixa para essas empresas era realmente de fomentar esses negócios. E aí elas pagavam uma alíquota de contribuição social menor em relação aos bancos, que era de 9%. Como será agora? Elas vão pagar 15% de contribuição social e os bancões continuam pagando ali 20%. Então a diferença diminui, mas continua sendo menor. Qual que é o efeito para você disso? Eu não sei aí se você usa algum tipo de fintech, algum serviço de alguma instituição financeira jovem, muito provavelmente você terá ali um reajuste de taxas nos seus serviços, tá? Essa é a minha suposição. Vai depender aí de empresa para empresa qual que cada uma delas vai utilizar como política, mas pensando aí no limite, em algum momento esse custo será repassado para os clientes. É assim que funciona em todos os mercados e em todos os setores. E por último, mas não menos importante, a quinta principal mudança fica sobre as bets, as casas de apostas, que era basicamente o seguinte: antes a tributação era de 12% do faturamento para essas empresas e agora isso vai para 18% do faturamento e 6 pontos percentuais desses 18% ele vai ser destinado para a saúde pública, tá? Então houve também uma mudança neste quesito e que é uma mudança aí que se você é um cara que é apostador, gosta de usar essas plataformas, é possível também que você tenha ali algum aumento nas taxas, enfim, eu não mexo com isso, não gosto muito disso, não acho que você deve mexer com isso, mas cada um é o dono do próprio nariz. Provavelmente aí você também sentirá um repasse de custos, ou talvez as odds mudem, coisas nesse tipo.
Mas essas foram as 5 principais mudanças. Tiveram outras mudanças também. Vou até deixar aqui, pedir pro pessoal deixar o link aqui da MP na íntegra, lembrando que ainda terá discussão sobre isso. Na verdade, o Congresso já está dizendo que ele acha que o governo também tem que fazer o ajuste fiscal, pensando em reduzir os gastos e não só cobrar mais impostos. Talvez você saiba, talvez não, mas o Brasil é um dos países que mais tem cobrança de impostos no mundo, então tem um esforço aí que o Congresso acha que o governo deveria fazer para cortar custos também. Então, enfim, isso aqui ainda vai ser discutido, pode ser que vá para frente, pode ser que não vá para frente, pode ser que outras mudanças aconteçam. A boa notícia é que a gente vai te trazer aqui em primeira mão para você ficar ligado. E como uma dica bônus aqui, para quem é investidor, sobretudo de bolsa de valores e criptoativos, o que mudou? Primeiro, Bolsa de Valores agora será tributado tudo a 17,5%. Antes, quem fazia day trade tinha uma alíquota ali de 20%. Essa alíquota vai cair para 17%. Se você faz um swing trade ali, ou compra em um dia e vende em outro, a alíquota era de 15%, ela vai subir também para 17%. E investidores de criptomoedas, muita atenção. Vocês, investidores cripto, que investiam utilizando corretoras aqui brasileiras, tinham aquela isenção para vendas de até R$35 mil dentro do mesmo mês, e acima disso a alíquota de imposto era 15%. Isso também mudou. Agora você não tem nenhum tipo de isenção, não há mais isenção, e você vai pagar uma alíquota aí de 17,5% sobre os seus ganhos, beleza? Já fica uma dica extra aqui, que se você usa corretoras no exterior, ele entra na categoria de investimentos no exterior, e a alíquota de IR para investimentos no exterior, ela é de 15%. Então é mais interessante agora, na verdade, você investir utilizando corretoras fora do Brasil em criptoativos, né, do que corretoras que são brasileiras para você investir em criptoativos. Então fica ligado, porque a diferença não é tão grande assim, mas ao longo de bastante tempo, essa categoria de investimentos de criptoativos tende a ter ganhos explosivos. Isso durante anos e anos pode lá na frente fazer uma grande diferença no seu bolso. Então vamos se ligar. Atualização importante para vocês sobre o tema que a gente está vendo aqui nesse vídeo, que é o aumento aí de vários impostos. Ontem, dia 16 de junho de 2025, vou ler aqui para não falar besteira, tá? A Câmara aprovou o requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo. O que eles querem? Revogar, ou seja, derrubar o aumento desses impostos, tá? A urgência foi aprovada. Qual que é o passo seguinte depois disso? Votação no plenário da Câmara dos Deputados. Isso ainda não tem uma data definida, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já falou que isso não deve acontecer esta semana, beleza? Qual que é a ideia dos deputados? Anexar outros PDLs, que são aqui os projetos de decreto legislativo, para derrubar integralmente esse aumento do IOF, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, essa que é a verdade. Depois disso, tem a tramitação da medida provisória, que o que a gente tem que notar? Que o aumento do IOF foi feito pelo um decreto e não diretamente pela medida provisória. Por outro lado, a medida provisória trata de outros ajustes tributários, como a gente já viu aqui no vídeo, LCA, LCI, enfim, outras coisas, e isso está em tramitação paralela, um outro caminho, beleza? O que acontece? O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, tá? Então ele tem um prazo de liberação final de até dia 23 de agosto de 2025, ou seja, tem uma água para rolar aí nesse processo como um todo. Beleza? Depois que for votada no plenário da Câmara e for votada no plenário do Senado, ela passa pela ascensão presidencial, se tudo aprovar, beleza? Então esse é o processo como um todo. Resumindo aqui para você, a derrubada do aumento do IOF pode acontecer a qualquer momento, e o aumento dos outros impostos tem até o dia 23 de agosto para ser votado ou não, beleza? Então, resumindo aqui, tudo que a gente falou nesse vídeo está válido até segunda hora. Então fica ligado, assim que a gente tiver novidades, a gente vem informar aqui nas outras redes sociais também. Se tem dúvida, deixa aqui embaixo que eu te vejo no próximo vídeo.